Eu cheguei em casa com a mão ainda marcada pela pulseira do hospital, as malas amassadas sobre o ombro, e a primeira sensação foi de que algo estava errado antes mesmo da porta abrir. Eu tinha passado 8 dias ao lado da minha esposa Ana, esperando que a cirurgia fosse o suficiente para trazê-la de volta ao ritmo que conhecíamos. Trabalho com logística, tenho 42 anos, e naquele período senti que fazia o que era preciso, telefonava, mandava mensagens, delegava pagamentos. Ao girar a chave, senti um frio que não vinha só do ar noturno. A luz da sala estava apagada, algo que Ana nunca deixa acontecer quando eu chego tarde. Quando empurrei a porta, ouvi um som abafado vindo de baixo, um ritmo de pancadas coordenados, como se alguém marcasse o tempo de espera. Meu corpo estremeceu. Joguei a mala no tapete e desci às pressas. O cheiro bateu primeiro, um azedo metálico misturado com um traço de amônia e algo que lembrava a terra velha. No fundo do porão, Ana estava enrolada num cobertor sujo, olhos inchados que demoraram a reconhecer meu rosto. Ela murmurou meu nome sem fôlego. Meu coração acelerou. Havia um cadeado grosseiro na porta do porão, preso por uma corrente que não era nossa. Em cima de uma mesa, um laptop aberto mostrava uma pasta com documentos e mensagens que não deveriam existir. Eu tentei processar tudo de uma vez, a vergonha, o medo, a raiva. Prometi a ela que descobriria quem havia feito aquilo. Larguei a mala e subi correndo para o telefone. Ana, você está bem? Quem fez isso com você? Ana. É a mãe, ela murmurou baixo, como se evitasse dizer o nome por medo. Mãe? A mãe fez isso com você? Ana. Ela disse que era para proteger. Ela disse que eu estava fraca demais. Eu tinha razões para acreditar em Ana. Crescemos juntos desde a juventude, casados havia 15 anos, com uma filha afastada e uma mãe dela, Marta, que nos visitava com frequência sob o pretexto de ajudar nas contas e acompanhar consultas. Nos últimos meses, Marta vinha assumindo funções que me pareciam rotineiras. Ela tinha conversa com nosso contador Marcelo, ligava para bancos dizendo que falava em nome de Ana e tinha uma presença excessiva nos compromissos médicos. Eu me afastara por causa do trabalho e das noites no hospital. Ter sido o cuidador temporário me deixou vulnerável ao que houve no lar. Havia confiança depositada em alguém que agora se mostrava suspeita. Isso doeu tanto quanto ver Ana no porão. Backstory. Nasci numa cidade pequena, filho de professores, aprendi cedo a responsabilidade pelo outro. Trabalhei muito para subir na carreira e sempre achei que isso nos daria segurança. Casei-me com Ana aos 23 anos, ela era iluminada, criativa e com o tempo as contas cresceram e a saúde dela oscilou. Minha filha Bruna morava em outra cidade por causa da faculdade, o que nos deixou mais dependentes da ajuda de familiares próximos. Marta entrou cedo nas nossas vidas como uma figura materna para Ana, trazendo comida, conselhos e uma autoridade que eu aceitei sem questionar. Com o tempo, Marta se aproximou do nosso dinheiro. Eu confiava no vínculo entre mãe e filha e na lealdade que acreditava existir. Nunca imaginei que aquele laço pudesse ser manipulado em benefício de interesses que não eram os nossos. A rotina de cuidar, de assinar autorizações médicas e de contar com visitas passou a ser o teto onde alguém cavou um caminho para entrar sem que percebêssemos. Backstory continuação. Nos últimos 2 anos, Ana teve episódios de confusão durante internações. Eu conciliava reuniões, inspecionava fornecedores e cuidava das finanças mais por necessidade do que por escolha. Marcelo, o contador, era quem eu encaminhava as dúvidas. Renata, a assistente social do hospital, conhecia os detalhes do nosso caso. João, o vizinho, sempre ajudava a levar remédios. Eu achava que ter essa rede era proteção. Não percebi sinais pequenos que se acumularam, ajustes no histórico de cartão, e-mails encaminhados sem meu conhecimento, mensagens de Marta pedindo para assinar documentos urgente. A pressa me enganou. A sensação de traição vinha de dentro da confiança que eu mesmo construíra. Backstory final. Sou de pulso tranquilo, mas nada me preparou para descobrir que uma relação de cuidado virou instrumento de exploração financeira e confinamento. Eu não era um herói nem um vilão nos papéis alheios. Era apenas o marido que confiou e que, por vezes, preferiu acreditar na palavra de uma mãe. Aquela noite mudou isso. Nadar entre provas, pessoas e reações me obrigou a assumir que a vulnerabilidade pode ser explorada por quem se mostra mais perto. Minha missão passou a ser simples e cruel ao mesmo tempo, provar o que aconteceu sem perder tudo o que restava.
No hospital, Ana foi examinada pela doutora Helena, que olhou para mim com uma mistura de pena e frieza profissional. O nariz dela escorria e havia marcas de arranhões discretas pela clavícula, nada que ela pudesse apontar como agressão física contundente, mas suficiente para suspeitar de negligência e possível confinamento. Em poucos minutos, o corredor encheu-se de ruído, passos, bexigas de soro, apito eletrônico. Liguei para o 190 e contei o que ocorrera. O atendente me pediu calma. Enviaram uma equipe da unidade de abuso a idosos por causa da idade aparente de Marta e da relação intrafamiliar complexa. Logo, chegaram 2 policiais e uma assistente social, que começou a fazer perguntas diretas. Eu falei de extratos que vi no laptop, falei da procuração que pensei ser rotineira, e cada palavra parecia um tijolo a mais para construir um caso. Eles precisam ver as mensagens, há transferências que desapareceram. Detetive Souza: onde está o laptop? Na mesa do porão, ainda aberto. Assistente Renata: você quer que levemos Ana para observação? Sim, ela precisa de cuidados, e eu quero que perguntem ao que tudo isso se refere. No porão, encontrei mais do que um cadeado. Havia envelopes, recibos, uma procuração em nome de Marta, datada de uma semana antes da minha ida ao hospital, e uma série de extratos bancários com transferências para contas que não reconhecíamos. O laptop estava aberto numa pasta intitulada Documentos Pessoais. Mensagens de texto entre Marta e uma pessoa chamada Leonardo sugeriam um plano: alterar titularidades, esvaziar contas e justificar como tutela de emergência. A sensação era de que alguém movia peças invisíveis enquanto eu vivia a noite sem dormir no hospital. O cheiro do porão, a textura áspera do cobertor em que Ana estivera, o som da corrente que havia sido forçada na fechadura, tudo aquilo me empurrava para uma investigação que eu não queria, mas da qual não havia retorno. Momento de tensão 1. A primeira tentativa de confrontar Marta foi fria e arrasadora. Ela negou com olhos secos, falou em protoção e disse que eu não entendia a fragilidade da filha. A fala dela era calma demais, articulada como quem pratica discurso. Poderia imaginar que a voz de mãe serviria de escudo. A sensação foi de um palco, em que a verdade era tirada pela plateia e escondida atrás de lágrimas combinadas. O peito apertou ao ver a frieza com que ela descreveu procedimentos legais que eu achava que só um contador saberia. Foi ali que percebi que havia cúmplices e que minha inércia alimentara um plano calculado. A raiva e a culpa se misturaram em lágrimas que não deixei cair. No segundo bloco da investigação, encontramos mensagens que mostravam que Marta havia obtido uma procuração com assinatura reconhecida em cartório. Havia também extratos indicando saques e transferências para uma empresa chamada L-Lock Consultoria, cujo proprietário aparecia em fácil contato, o nome de Leonardo. Liguei para Marcelo, o nosso contador, que ficou pálido ao ver os documentos. Marcelo me disse que nunca recebeu autorização para transferências daquele tipo e que a assinatura na procuração tinha traços suspeitos. Pedi que ele fizesse uma perícia preliminar. Ele falou em termos que precisei que me explicassem em linguagem simples. Marcelo explicou que a procuração é um documento que transfere poderes e que, com reconhecimento em cartório, adquire força legal que pode permitir movimentar contas e fechar contratos. Ele descreveu também como uma assinatura pode ser questionada mediante análise grafotécnica e cruzamento de autorizações com o banco. Essa explicação técnica me deu uma pequena fagulha de esperança, porque significava que havia um caminho jurídico para reverter atos feitos de má-fé. Explicação técnica sobre mandado e busca. Um mandado de busca e apreensão é expedido pela autoridade judicial quando há indícios de crimes e risco de perda de prova. A polícia apresenta fundamentos ao juiz que autoriza a entrada em imóvel e a apreensão de dispositivos e documentos. No nosso caso, isso foi necessário para resgatar materiais digitais e físicos que poderiam ser apagados ou escondidos. A autorização vem com limites temporais e com relação a áreas e objetos a serem pesquisados. No terceiro bloco, a presença do detetive Souza e da equipe da unidade de abuso a idosos mudou o ritmo. Foram emitidos mandados, o laptop e o celular de Marta foram apreendidos e uma perícia digital iniciou a extração de e-mails e histórico de transferências. Do lado emocional, a decadência de uma família se transformava em prova. Ao abrir a caixa de óculos de Marta, encontrei marcas de recortes de correspondência, anotações à mão com números de contas e nomes. Havia também uma planilha em papel, com valores e datas. Em poucos minutos, a casa, que antes cheirava a comida e café, estava tomada por sacos de evidências e agentes catalogando cada item. A voz do detetive foi direta. Precisamos de tudo que tiver relação com finanças e autorizações.
A sensação de alívio foi imediata, mas havia um peso novo, a certeza de que o processo seria doloroso. Diálogo expandido do encontro com o detetive Souza e os agentes. Detetive Souza: nós vamos catalogar tudo. Você tem mais documentos fora da casa? Eu: acho que não, mas posso ter e-mails e histórico no meu computador do trabalho. Detetive Souza: traga-nos. Cada coisa pode ser prova em potencial. Marcelo: se houver transferências internacionais, temos que agir rápido. Eu: o que isso significa, Marcelo? Marcelo: significa bloqueio e pedido de restituição quando possível. Precisamos de perícia bancária. Assistente Renata: eu vou providenciar a avaliação psicológica de Ana. Doutora Helena: e eu vou acompanhar o estado clínico dela durante o processo. João, o vizinho: vi Marta entrando aqui algumas vezes quando você estava fora. Momento de tensão 2. No primeiro interrogatório formal, Marta olhou para mim com uma calma assustadora. Ela contou uma versão em que suas ações eram para evitar que o patrimônio fosse desperdiçado por decisões impulsivas de Ana, e que a assinatura na procuração era de Ana em um momento de confusão, suplicando proteção. Ouvi a promotor dizer que a acusação seria por exploração financeira e possível confinamento. O silêncio na sala foi pesado. As palavras confissão e delação apareceram. O promotor Ribeiro falou em negociar cooperação em troca de pena reduzida. A ideia de uma negociação me deixou em conflito. Queria que a verdade aparecesse, mas também queria justiça plena, não apenas acordos que apaziguassem o caso sem reparar o dano. Senti que as escolhas do sistema às vezes podem falhar em dar a medida exata de justiça. Tivemos momentos de prova documental cruciais. As mensagens entre Marta e Leonardo mostravam instruções, valores e prazos. Havia notas fiscais emitidas por L&Co Consultoria com serviços de suposto acompanhamento que não tinham justificativa. O Perícia Digital recuperou e-mails apagados que detalhavam planos para alterar titulares e transferir valores para empresas de fachada. A análise grafotécnica solicitada por Marcelo encontrou discrepâncias na assinatura da procuração, o que abriu caminho para a contestação jurídica. Cada documento trazido a público era um golpe novo à imagem que Marta construíra. A rede de pessoas que pareciam cúmplices foi se desenrolando. Leonardo, o advogado; Renata, nome semelhante, mas que nessa história era uma mulher de confiança; o contador local que facilitou transações pontuais e até um funcionário do banco que teria pulado checagens. Explicação técnica sobre perícia contábil. A perícia contábil consiste em análise detalhada de extratos, lançamentos e contratos por profissional habilitado. Ela identifica padrões, transferências suspeitas, valores incompatíveis com a movimentação usual e sugere valores a serem restituídos. Esse laudo costuma ter 250 a 350 palavras e serve como prova em processos civis e criminais. No tribunal, o processo foi onde a narrativa se tornou pública. Houveram depoimentos emocionais e técnicos. Eu depus contando o momento em que encontrei Ana no porão, mostrando fotos do local e exibindo extratos. Ana, em suas melhores horas, tentou falar, mas a fragilidade limitava. Marta manteve a linha de defesa de proteção, e Leonardo apresentou uma versão legalista alegando que tudo fora feito para o benefício de Ana. Mas a perícia digital, as mensagens recuperadas e o laudo de Marcelo foram contundentes. O promotor Ribeiro construiu uma acusação de exploração financeira e abuso de confiança. Os debates sobre intenção e consentimento foram longos. Havia falas que cortavam o ar, do tipo que deixava a sala pequena. Meu papel como narrador foi também testemunhar a desconstrução de uma imagem familiar. Diálogo extenso do tribunal. Promotor Ribeiro: senhor, explique o que encontrou no porão. Eu: encontrei minha esposa trancada, envelopes com retiradas, uma procuração e mensagens que falavam em transferir nosso patrimônio. Advogado de defesa Leonardo: excelência, havia necessidade e a procuração foi assinada em momento de lucidez. Marcelo: os valores transferidos não condizem com despesas justificáveis. Juíza: vou considerar as perícias e ouvir as testemunhas. Assistente Renata: minha avaliação indica que havia manipulação emocional. Ana: eu não me lembro de ter assinado nada assim. Bruna: eu me senti enganada, tive que recomeçar a vida enquanto minha mãe dizia que cuidava de tudo. Momento de tensão 3.
O clímax emocional do julgamento ocorreu quando mostraram ao júri um vídeo de Marta fazendo anotações e instruindo outra pessoa sobre como justificar retiradas. Ver a imagem dela coordenando era devastador. Percebi que o ato não era apenas financeiro, era um cortante de quem se aproveitou de laços afetivos para apropriar-se da segurança de alguém. A sala prendeu a respiração quando o promotor falou em pena e em pedidos de restituição. A expectativa era que a justiça servisse para restaurar o que fora tomado, mas eu sabia que nem todo dano tem valor monetário. Depois do veredito, a sentença veio. Marta e Leonardo foram condenados por exploração financeira e privação de liberdade em graus distintos. Houve também uma ação civil para restituição de valores e pedido de revogação de registro profissional para aqueles que atuaram com fraude. A Ordem dos Contabilistas abriu processo administrativo contra contadores que facilitaram operações duvidosas. A sensação era de que o sistema funcionou com esforço, mas não sem falhas. Pagamos advogados, brigamos em audiências e enfrentamos a exposição pública de uma dor íntima. Consequências financeiras foram severas, restituições foram solicitadas e bloqueios judiciais feitos. Contas. Recuperamos parte do dinheiro por meio de medidas emergenciais e acordos civis, mas havia perdas irreparáveis, investimentos vendidos em momentos ruins, custos médicos e danos à reputação. Tivemos que refinanciar a casa e assinar termos com garantias para evitar novos golpes. Além disso, a vida profissional de Leonardo foi afetada com investigação da OAB. Ele teve sua inscrição suspensa temporariamente. Marcelo me ajudou a reconstruir documentos e a pedir bloqueios e ordens de indisponibilidade de bens. O impacto financeiro foi real e duradouro. Voltando ao íntimo, a relação com minha mãe de criação e com minha filha Bruna nunca mais foi a mesma. A sensação de traição se instalou como um fantasma. Confiança deixou de ser algo natural. Decidimos que medidas de proteção seriam impostas. Perícias regulares nas finanças, 2 signatários em decisões maiores e a contratação de uma empresa de gestão patrimonial. Também procuramos terapia familiar para lidar com o trauma. Inserção do CTA de comentários. Se isso já te deixou chocado, eu entendo. Se você já viveu uma situação em que alguém próximo usou a confiança como arma, escreva nos comentários a frase "Já passei" e conte em poucas linhas o que aconteceu. Compartilhar sua experiência pode ajudar outras pessoas a se identificarem e a procurar apoio. Comentários curtos ajudam a criar uma comunidade de quem aprendeu na dor. Se puder, diga também que tipo de proteção você gostaria de ter conhecido antes. Obrigado por dividir. Agora vamos voltar às provas que começaram a desconstruir tudo aquilo. No final, a restituição não cobriu todas as perdas, mas o processo civil resultou em penhora de bens e acordos que nos deram um alívio parcial. Marta foi condenada a pagar multa e ressarcir valores comprovados, além de cumprir pena pequena em regime fechado. Leonardo recebeu uma pena maior e foi proibido de exercer a advocacia por tempo determinado. Haviam também repercussões sociais. Pessoas que antes elogiavam Marta se afastaram, o clube onde ela frequentava rescindiu sua condição de membro, e alguns vizinhos, como João, prestaram declarações que ajudaram a esclarecer movimentações estranhas. Conclusão e reflexão pessoal. Eles não roubaram apenas nosso dinheiro, roubaram tranquilidade e anos de confiança. Aprendi que amor e vigilância podem coexistir e que perguntar demais é muitas vezes menos doloroso que descobrir tarde demais. Organizamos nossa vida com regras claras, delegando poder a profissionais verificados e mantendo transparência total nas finanças. Sei que a justiça não repõe os dias que perdemos encarando hospitais e tribunais, mas ela trouxe uma medida de reparação e de responsabilização. Epílogo. 1 mês depois. 1 mês após a sentença, nossa rotina ainda era frágil. Ana recebia sessões de acompanhamento, eu lia extratos de reconstruir pagamentos, e Bruna tentava conciliar trabalho com visitas esporádicas. Houve dias em que o som do telefone me lembrava o porão, outros em que rir parecia traição ao que vivemos. A restituição bloqueada começou a sair em parcelas, e isso foi um alívio administrativo. Contratamos uma empresa de segurança patrimonial e mudamos senhas, cartões e procedimentos. De autorização para saques. Psicologicamente, começamos a falar mais. Foi um mês de pequenos passos, de reconhecer que a recuperação é lenta. Epílogo. 3 meses depois. Aos 3 meses, a casa ganhou cor. Ana foi melhorando, não só fisicamente, mas também em autonomia em algumas decisões.
Bruna voltou mais vezes e esteve presente para nos ajudar a organizar papéis. A perícia contábil finalizou um laudo que nos ajudou a ganhar a ação civil com maior firmeza. Marcelo foi peça-chave nesse processo e seu comprometimento nos deu segurança. Socialmente, houve consequências. Amigos antigos tomaram partido e alguns laços foram rompidos. Aprendemos a respeitar o que não volta mais. Profissionalmente, implementei controles com 2 signatários e monitoramento bancário automático. A sensação era de que recuperávamos ordem, ainda que marcas psicológicas permanecessem. Epílogo 6 meses depois. 6 meses depois, nossa rotina já tinha mais estabilidade. Ana frequenta grupos de apoio e faz terapia semanal. Eu reavaliei prioridades e mudei o ritmo de trabalho para estar mais presente. Legalmente, a maior parte das restituições estava em andamento e algumas contas fechadas. Marta cumpre a sentença e está obrigada a pagar indenizações, e Leonardo teve a suspensão profissional confirmada. A cidade nos olhou de outra forma. Alguns nos apoiaram, outros preferiram esquecer. Eu aprendi a ser menos complacente com quem se apresenta como solucionador de problemas sem transparência. A promessa para o futuro passou a ser simples: proteger com regras, documentar tudo e nunca assumir que amor substitui formalidade. Ainda há dias de tristeza, mas também há dias de reconstrução. A justiça trouxe sentença. O tempo roubado ninguém devolve. O que ficou foi a verdade registrada e uma responsabilidade renovada de cuidar daquilo que amamos sem perder a lucidez. Se esta história te tocou, inscreva-se no canal. Aqui contamos casos reais, com cuidado e detalhe, para que outras pessoas aprendam a proteger quem amam. Compartilhe se você achar que alguém que conhece precisa saber como funcionam fraudes de procuração e exploração financeira. Agradeço por ouvir. Lembre-se, proteger quem amamos exige coragem para desconfiar quando os sinais existem e determinação para buscar justiça quando necessário. A verdade ficou registrada.